A Bíblia é um livro extraordinário e ela contempla todos os assuntos necessários relacionados à nossa vida humana, à nossa humanidade. E a Bíblia é um milagre a existência da Bíblia, porque um livro tão antigo já podia ter sido superado, poderia ser ignorado por outros conhecimentos modernos, mas não foi. Ela continua tão atualizada, ou incrivelmente atualizada, que nenhuma leitura supera o que ela já disse num tempo tão antigo já. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Esdras. Esdras vai nos contar do retorno, vai falar sobre o retorno do povo de Israel, do seu cativeiro da Babilônia, o seu retorno para Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir a sua cidade. Um primeiro grupo veio sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. E um segundo grupo veio agora sob a liderança de Esdras, um sacerdote, um escriba, que tinha por objetivo ajudar o povo a reconstruir, reorganizar a sua vida social, a sua vida espiritual. E eu acho incrível, porque a gente se preocupa, reconstruir é uma questão financeira, reconstruir tem a ver com recursos financeiros, com recursos físicos. Mas a gente vai ver que na Bíblia Deus vai afirmar, vai orientar que uma reconstrução também, ela implica uma condição emocional, uma condição, uma estrutura espiritual para que a gente dê conta. A gente vê assim que Deus vai cuidar da nossa vida, vai se importar com a nossa vida física, mas também com a nossa vida espiritual. E agora, nesse momento que Israel precisava reconstruir fisicamente o seu país, a gente vê Deus se importando, Deus mandando alguém para os lembrar dos seus estatutos, dos seus decretos, das suas leis, para que o povo tivesse uma orientação de estrutura social, de estrutura religiosa. A gente vê assim que Esdras ele vai enfrentar muitas dificuldades para isso. Como todo líder que se levanta a serviço do reino de Deus, ele vai ter muitas oposições, mas ele não desistiu e ele vai cumprir a sua missão até o fim. Nesse livro a gente vai acompanhar sem romantismo como acontece, como se realiza um trabalho de reconstrução, e a gente vê que não é fácil. É um processo difícil, e é difícil não só naquele tempo, é difícil hoje. Essa leitura faz a gente refletir, faz a gente compreender melhor como um lugar, ele não precisa só de uma estrutura física, ele precisa de um conhecimento, de um lugar, de uma estrutura para a cabeça das pessoas. E a gente percebe assim que para que uma comunidade permaneça em pé, para que uma pessoa permaneça em pé, ela precisa estar bem, ela precisa estar com uma estrutura emocional e espiritual sólida, para ter suporte, para dar conta daquela situação. Lendo esse livro, a gente também eu aprendo o quanto a base de conhecimento judaica cristã, ela é incrivelmente relevante. E ela vem destronar a deusa das razões, da razão, ela vem quebrar o orgulho humano, a prepotência, a vaidade humana, que muitas vezes em seus projetos falidos provocam anarquia e repressão. E a gente vai encontrar na Bíblia uma orientação sólida, uma orientação equilibrada, uma orientação completa que evita a barbárie humana, evita os massacres absurdos do comportamento humano. E a gente percebe então que sem a direção de Deus, a gente tem uma capacidade incrível de se autodestruir. O ser humano pode se autodestruir. E a Bíblia vai trazer à nossa memória a finitude humana, a nossa finitude humana, e uma realidade, a realidade única da eternidade. A gente vai aprender através desse livro, então, que é necessário a gente ter casas bem edificadas, é necessário a gente ter lugares sagrados, bem estruturados, mas acima de tudo, é necessário a gente ouvir a voz de Deus. É necessário a gente estar se alimentando com a poderosa palavra de Deus, que nos dá uma direção certa, uma direção real, uma direção sábia, equilibrada. E a gente aprende então que nenhuma comunidade nenhuma comunidade, nenhuma família consegue se reerguer
somente com a sua própria força, somente com o seu próprio recurso, mas ela precisa buscar em Deus essa orientação. A psicologia vai nos afirmar que o ser humano tem 3 dimensões, o corpo, a alma e o espírito. E a Bíblia, ela contempla essas 3 dimensões, ela vai alimentar e orientar essas 3 direções. Portanto, leia a Bíblia, receba esse conhecimento, receba essa orientação e, acima de tudo, coloque em prática essas orientações e veja o quanto a tua vida pode tomar uma nova direção e uma direção mais saudável. No meio de tantos ruídos, no meio de tanta informação, tire um tempo para ouvir a voz de Deus.